Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, 6 de dezembro, sexta-feira, e a gente encerra a semana com notícia, com mais notícia. É isso que vocês vêm procurar aqui, não é verdade? E, claro, nós temos o nosso boletim agora do meio do dia ali, por volta de 1 hora, o boletim a mais, que já traz um compilado ali do que saiu de importante na parte da manhã. E aí, ao longo da tarde, muita coisa também aconteceu, então aproveito agora para fazer um resuminho disso e também para ressaltar, para destacar aquilo que eu considero realmente relevante para que vocês coloquem aí no pipeline de vocês, na mesa, né? Sempre que vierem aí com argumentação falaciosa, especialmente, olha, saiu uma notícia, né? A gente deu essa notícia, na verdade é um aprofundamento daquilo que está no parecer da PGR. Eu falei sobre esse parecer ontem, né? Um parecer, é uma manifestação da PGR contra aquela argumentação da parcialidade do Sérgio Moro, né? O subprocurador ele derruba completamente, vamos dizer assim, a tese da defesa de Lula. Inclusive eu falei aqui que até o HC perdeu o objeto, que Lula já está solto. Então, em tese, o STF nem deveria mais julgar esse HC. Está previsto para ser julgado no ano que vem, depois do recesso do Judiciário. Bom, o que traz esse parecer, além daquilo que a gente já publicou? Uma análise sobre os diálogos do Moro com o Deltan Dallagnol. Esses diálogos que foram hackeados dos telefones ilegalmente e que foram divulgados pelo Intercept. Bom, o PGR diz que é absolutamente comum conversa de juiz com procurador e advogado. Quer dizer, aquilo que a gente sempre falou aqui. Então eu acho engraçado pra caramba, porque tem vários analistas, né, jornalistas, porta-vozes aí dessa gente, inclusive de alguns jornalistas que são porta-vozes de ministros, né, que têm interesse em torpedear a Lava Jato. E eles fazem uma argumentação jurídica e tal, e aqui você vê a argumentação jurídica deles sendo absolutamente dizimada, né? Então, assim, o que o subprocurador José Adonis Calil diz é incontestável. Ele fala o seguinte, olha, abre aspas, na fase pré-processual, em investigações sigilosas, desconhecidas do investigado, os contatos se restringem, em geral, a conversas entre o membro do Ministério Público e o juiz. Como um promotor que atua com exclusividade em uma vara tem centenas ou milhares de casos lá tramitando, enquanto cada advogado costuma ter um número reduzido. É muito comum, legítimo e recomendável que haja contatos frequentes entre os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. E essa, aliás, em especial, é a realidade das grandes investigações. Então, é muito difícil você debater com ignorante, com gente burra, com gente mal intencionada. Inclusive eu sou chamado, sou convidado às vezes até para sentar com essa gente para conversar, mas eu não aceito. Por quê? Porque é de uma estupidez, ou é de uma mala intenção, né, de você tentar, vamos dizer assim, distorcer o óbvio, distorcer a realidade. O que a gente está lendo aqui, o que eu li para vocês aqui, o que está nesse parecer, é o óbvio. Basta estudar um pouquinho, não precisa muito. Como eu disse também, aqui, fiquei falando sozinho, enquanto a imprensa ficava repercutindo esse STF aí, essa história lá do COAF, da Receita e tudo, e eu tinha que ficar aqui gravando meu vídeo dizendo o seguinte, olha, o que eles estão fazendo é um absurdo. Tanto é que depois no julgamento, estavam julgando, tiveram que reconhecer o óbvio, então usaram toda a infraestrutura da justiça, o tempo, que é muito caro, né, deixando de julgar coisas importantes para fazer política. É política isso aí. E aí eles ficaram lá encalacrados, sem saber o que fazer, tiveram que fazer o quê? Que repisar o óbvio, falar aquilo que está na lei. Então não mudou nada, o julgamento do COAF e da Receita não mudou nada. Por quê? Porque tudo sempre foi feito dentro da lei ali. Claro, você tem acesso de um ou outro agente público, isso é normal em qualquer lugar. Esses excessos precisam ser investigados, se confirmados, punidos. Ponto. Tá? Agora, o sistema e as regras que conduzem e que estruturam esse sistema de combate à lavagem de dinheiro, combate à corrupção há mais de 20 anos, são as mesmas e elas foram repisadas, né, foram reafirmadas, reiteradas pelos ministros, pela maioria absoluta aí dos ministros do STF nesse julgamento que vocês acompanharam na semana passada. Bom, e até essa semana, né? Olha, voltando ao parecer, o Calil diz o seguinte, que se verdadeiras forem as mensagens entre o Moro e o Deltan, elas revelam uma atuação diligente das autoridades
no curso de uma operação sem precedentes que exigia para seu funcionamento a realização de contatos frequentes. É óbvio, é a maior operação anticorrupção do planeta. Do planeta, da história da humanidade. Como é que você vai fazer isso sem se comunicar, sem falar, sem conversar? E a gente sempre falou isso. Então, assim, o que é atuação diligente é óbvio que é interpretado pelos criminosos, pelos advogados dos criminosos, pelos jornalistas que advogam por esses criminosos e que, inclusive, se refastelam aí quando são elogiados, quando os criminosos agradecem, né? É uma brincadeira de mau gosto, né? Então, a autoridade diligente, ela é taxada de quê? De corrupta. Né? Ela é punida lá nos conselhos, né, soviéticos aí, de CNJ, CNMP, etc. Quer dizer, é um absurdo completo. Ele continua aqui no parecer desse. Esses contatos ocorreram não só entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, mas entre os diferentes órgãos públicos que atuavam no caso. Polícia Federal, Receita Federal, COAF, AGU, CGU, CAD, DRCI, etc, 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 etc. Nos termos do artigo 3º, inciso 8º da Lei 12.850, de combate a organizações criminosas. Sem essa interação, seria improvável, para não dizer impossível, que a Operação Lava Jato tivesse alcançado os resultados que hoje apresenta. Fecha aspas, fecha o caixão. Vamos parar de brincadeira. Vamos parar de sacanagem. Está muito claro aqui como é que é feita uma operação, com a dificuldade, o nível de você ter de combater uma corrupção institucionalizada, está lá na base do regime. Está na base. São aqueles grandes empresários, os grandes financistas, os velhos partidos. É difícil, né? A velha imprensa, é muito difícil combater isso. Muito complicado. E é claro que eles se revoltam. Agora, não é só. Faltou ele dizer aqui, esses contatos ocorreram também entre a vara e os ministros do Supremo, os relatores, tanto no caso do Teori, como no caso do Edson Fachin, como deve acontecer, como tende a acontecer nos contatos com a PGR com a STF, etc. Eu acho engraçado pra caramba, porque esses ministros que se avoram aí, falam aí, é absurdo esses contatos, sei o quê. Você sai à noite aqui, vai num restaurante caro aqui, de luxo, tradicional em Brasília, tá lá o ministro. Não precisa não. Você tem aniversário de advogado, o advogado convida os ministros do STF, do STJ, e aí ficam lá, né, naquele... A gente até publicou matéria disso. Cruzoé deu uma matéria maravilhosa com várias coisas sobre isso, inclusive eventos no exterior, viajam todos juntos. Agora está acontecendo um evento lá no Rio de Janeiro. Podem ver o que vai acontecer, né? Vai ter notícia. Por quê? Porque é uma cultura. Agora, por que quando faz-se uma publicação dessa, né, mostrando que fala assim, tem aqui um converscote, né, com um ministro, com um advogado e tal, e aí eles falam assim, não, mas não tem nada de legal, não tem problema nenhum, a gente aqui não está tratando de processo, a gente aqui está simplesmente convivendo socialmente. De fato, Brasília é um lugar inóspito, socialmente inóspito, é uma cidade que não foi construída para habitantes, né, para humanos, né, só para carros, veículos que vão para um lado e para o outro, não tem esquina, não tem vida urbana, né? As pessoas têm que se locomover. Então, eu até acredito aí na alegação de que as pessoas precisam conviver, né, nos seus ambientes, né? Agora, é muito legal, né? Muito legal. Quer dizer, no caso deles não tem problema nenhum. Agora, no outro caso aqui, falando, gerindo, trabalhando e tal, não sei o que, não. Qualquer coisa, qualquer encontrozinho, qualquer ligação, enfim. Esse papo é uma conversa fiada, um absurdo, é uma tentativa realmente, é uma atuação sem escrúpulos de uma gente mesquinha, de uma gente corrupta, sim, que não quer que a justiça funcione, que não quer que o país evolua, que quer continuar mantendo os mesmos esquemas de privilégios. Essa é a verdade. Vamos em frente, muita notícia. Muita repercussão do caso da fraude, né, das assinaturas do ofício do fundão eleitoral.
Aí nós fizemos toda uma repercussão hoje. Então aqui vamos às repercussões. O deputado Domingos Neto, que é justamente o relator do orçamento, ele não viu nenhum problema na assinatura forjada lá do Wellington Roberto. Ele forjou a assinatura do presidente do PL e também do senador, do líder do Senado, o Jorginho Melo. Ele falou o seguinte: não há fraude. Se o cara assinou no canto errado, para mim isso indefere. Eu não conheço essas assinaturas, não fiz a conferência. Olha o absurdo, né? Não fiz a conferência. Acha que inclusive está certo. O que importa é o PL, e aí independente se é senador, se é deputado, o PL me pediu isso, o aumento do fundão. Eu liguei para o líder do PL na Câmara, liguei para o presidente do partido. Eles me disseram que o partido é a favor. A posição isolada é do senador. A questão é, isso é um documento endereçado que na realidade eles já me pediram informalmente. O que eu posso fazer é, olha, assinou no lugar errado, manda outro documento com a assinatura correta. Aí ele vai chegar e mandar de novo. É assim que funciona, né? É assim, nem todo mundo concorda com isso, viu? Tá bom? Nem todo mundo. Carvalhosa, por exemplo, disse, sentou o cacete aqui no fundão, inclusive disse que o Senado precisa corrigir. Agora, dia 8, tem manifestação, domingo, manifestação convocada aí pelos movimentos de rua para justamente bater nessas questões todas. Convocaram por causa da questão da segunda instância, mas aí, vai entrar tudo, né? Ainda mais esse negócio do fundão, que virou realmente um absurdo completo. A Janaína Pascoal foi ao Twitter e disse o seguinte, olha, a aprovação do vergonhoso aumento do fundão eleitoral com fulcro em assinatura falsa é nula. Tirar dinheiro da saúde e da educação para colocar em partido político é pedir revolução popular. Coloquem a mão na consciência, pelo amor de Deus. A Janaína aqui fazendo um apelo para os parlamentares. Não sei se vai funcionar não, viu, Janaína? O Oriovisto Guimarães, senador, disse o seguinte, olha, quem tem que tomar medida, óbvio, contra esse deputado é o Conselho de Ética da Câmara. A Câmara tem que caçar esse deputado. Falsificador de assinatura. É claro que ele tem que ser caçado. E mais, ele falou, a última coisa que o Brasil precisa é gastar 4 bilhões com fundo eleitoral, quando vai gastar 11 bi com a ciência, quase a metade. É um escândalo, é uma vergonha. Uma vergonha. É uma vergonha. Tiago Mitrô, que é do Conselho de Ética da Câmara, disse o seguinte, olha, claro, ele fala, como eu sou membro do Conselho, eu prefiro não adiantar uma eventual posição minha em relação. Eu não tenho pleno conhecimento do fato, também não, mas, obviamente, se foi isso mesmo que aconteceu, é lamentável, tem espaço para representação. Se isso vai configurar infração, eu não consigo te dizer, eu acho que vale ser analisado mais fundo. Então tem que analisar, tem que analisar. Ficou aqui um pouquinho em cima do muro, mas vamos em frente, né? O PL soltou uma nota. Aí, claro, defendendo o Wellington Roberto. A nota é maravilhosa, porque ele fala o seguinte, o deputado federal Wellington, líder do PL na Câmara, é membro da comissão executiva do partido, representando seus interesses nos termos do estatuto partidário. Portanto, sua delegação dispensa qualquer procuração. Cabe esclarecer que o membro da executiva do partido está previamente autorizado a se manifestar oficialmente em nome da legenda, junto aos órgãos públicos e à sociedade civil organizada, sobretudo depois de consulta aos seus pares. Tal delegação prévia só estará sujeita à revogação em caso de manifestação expressa em contrário. Bom, a nota em si é uma tragédia, né? Primeiro que é o seguinte, estar autorizado a representar o partido não significa poder falar, muito menos assinar, em nome de terceiros. E a própria nota diz o seguinte, que você tem que consultar os seus pares antes e não sair assinando em nome deles. E pior, tal delegação só estará sujeita à revogação em caso de manifestação expressa em contrário. É justamente o que o senador disse. Eu sou contra o fundão, não sou a favor. Como é que você assina meu nome, no lugar do meu nome, e a favor de um negócio que eu sou contra? Então é esse, sabe? Olha, desculpa, tá? Aqui eu tenho que fazer uma observação muito importante. Vocês viram nos últimos... A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Vocês viram aí nos últimos anos, no último ano praticamente, nos últimos 2 anos, os partidos mudando de nome, porque é para se descolar das besteiras, né, que fizeram no passado, inclusive dos crimes que cometeram no passado. O PT não mudou não, o MDB
mudou, né? Era PMDB, voltou a ser MDB e tarará. O PL, para quem não lembra, é o PR. E continua sendo o PR, não adianta mudar o nome não. Continua sendo o PR do Valdemar Costa Neto. Né? Pode até mudar o presidente do partido, mas a gente sabe que está lá o Valdemar por trás. Então continua sendo o PR, não adianta mudar. E as práticas falam por si. Né? É isso. Bom, eu ressaltei lá no boletim a mais uma coisa importantíssima, que é o presidente, aí agora sim, no detalhe aqui eu estava na dúvida, era o presidente do TJ do Ceará, desembargador Washington Araújo, e o presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus assinaram um convênio que disponibiliza passagens gratuitas para condenados que cumprem pena no regime aberto e semiaberto, além daqueles que estão em liberdade condicional. Não dá, né? Não dá. Ônibus de graça, catraca livre, para vagabundo, para criminoso. O cara está em ressocialização, mas ele está condenado, ele foi condenado. Quer dizer, o trabalhador honesto, que cumpre a lei, que paga seus impostos, que paga caro pela passagem de ônibus, não tem esse benefício, aí vai o vagabundo, o cara que viola a lei e consegue esse benefício. Alguém tem que entrar com recurso contra essa decisão. Isso não pode. Esse convênio ele é infame. Ele é infame. Sabe? É uma inversão de valores absoluta. Cearenses, vocês vão permitir isso? Aí vão aqui, não, vai ter um aspecto social importante. Olha, não é fácil não, viu? Recomendo leitura da Cruzoé, reportagem de capa, trazendo aí a notícia do esquema aqui de corrupção envolvendo o Fernando Bezerra, líder do governo, vocês já conhecem a figura, o Eduardo Campos, né, que morreu na campanha de 2014, ex-governador, e fala aqui justamente que esse esquema que eles montaram, 40% ficava com o Bezerra, esquema de propina, né? Todos os detalhes aí na Cruzoé, tá bom? Recomendo fortemente a leitura. Registro aqui rapidamente. Bolsonaro recuou, revogou o edital que exclui a Folha da lista de jornais assinados pelo governo. É óbvio, é uma decisão que ia acabar resultando ali em crime de responsabilidade. Por quê? Porque você não pode fazer isso para um, tem que fazer para todos. Aqui o que eu falei, não adianta. Não tem que dar dinheiro para iniciativa privada, muito menos para veículo de comunicação. É simples, tem que cortar, acabar com esse negócio. Né? Inclusive estavam falando aí um dia desse que iam assinar um contrato de 300 milhões aí de publicidade. Publicidade do governo tem que ser só para utilidade pública. E acabou, mais nada. Mais nada. E hoje em dia, com as tecnologias, com as plataformas digitais, isso ficou muito mais barato. Né? A própria campanha do Bolsonaro é prova disso. Né? Então, manter esse sistema é manter a velha política. Então, isso precisa acabar. Então, por que não, Bolsonaro? Acaba com tudo, acaba com esse negócio de publicidade oficial, corta. Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, a gente sabe que reduziu bastante, mas tem que acabar, tem que cortar com tudo. E também nos ministérios e manter, olha, só aquilo que é realmente de utilidade pública. Governo não tem que fazer propaganda daquilo que faz, governo tem que fazer. E o resultado, ele vem e fica óbvio, né? As pessoas enxergam esse resultado de forma clara e muito mais. As pessoas que veem aquilo acontecer, elas reproduzem, não há nada melhor do que propaganda de boca em boca. E hoje em dia, com as redes sociais, isso vira realmente uma onda. Né? Então, vai lá o ministro, tem feito isso, vai lá o ministro lá, o Tarcísio, pavimentou a rodovia, publica a foto, faz a propaganda, aquilo se alastra de uma maneira que vai ter uma audiência que não vai se repetir em nenhum jornal. Né? Num jornal, até porque ninguém mais está lendo jornal. O pessoal está lendo só o antagonista. E a Cruzoé. E o antagonista mais. Outra matéria boa da Cruzoé, quer ver? O Dirceu foi na CUT e propôs a criação de uma rede de inteligência de esquerda e falou para que os militantes aprendam a espionar. Querem reproduzir realmente os comitês de sociais lá de Cuba, né? Aqueles comitês em cada rua, cada quarteirão,
tem ali um grupo que fica vigiando os outros. Então, se uma visita estranha, né, uma ligação, um movimento, qualquer coisa é avisado, aí criam essa... É a mesma coisa, o mesmo sistema cubano, igualzinho de seu está velho de seu. Você não tem nenhum tipo... Você não podia nem estar fazendo isso, né? A verdade é essa, você não podia estar fazendo isso. É um absurdo. Olha aí, Abin. Quem pode fazer... quem é que pode espionar nesse país? Tem a autorização judicial? Imagina se algum... Aí eu tenho que concordar. Você imagina se algum ministro, né, do governo fala uma coisa dessa. Olha, vamos criar... Parará, nego cai. Agora a imprensa, essa imprensa velha, simplesmente ignorou a informação, ignorou a notícia, ignorou como também ignorou essa história da fraude nas assinaturas. Olha, esqueçam, gente, esqueçam. Dirceu. Corregedor arquivou a representação contra a Deltan, Dallagnol e a Tameia Danelon. Teriam colaborado na redação de um pedido de impeachment. Essa é uma denúncia forjada aí, que eles tinham colaborado na redação do pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Então, uma besteira, a corregedora realmente arquivou, ainda bem, vamos parar com essa perseguição infame. Bom, Alexandre Frota, obviamente, está usando aí a CPI das fake news, mandou um requerimento aí para obter os endereços de IP e de onde partiram logins das páginas Direita Vive 3.0 e Avança Brasil, movimento conservador. Segundo ele, o objetivo é chegar aos responsáveis pela conta. Ele afirma que essas contas produzem ataques coordenados a diversos agentes políticos. Olha, Frota, viver na vitrine não é fácil, não. Viver sob aí o julgamento, né, da sociedade, esse é o papel, esse é o ônus, né? Você achou que fosse só bônus, né? Ocupar uma função pública, seja ela qual for, especialmente um mandato parlamentar, prestação de conta, né, fiscalização, é a norma, né? Eu não concordo com difamação, com injúria, com calúnia, com ataques, seja de qual for, até porque isso está previsto na lei, né? Crime, crimes contra a honra. Agora, cobrar, pressionar, denunciar mal feito, isso é uma obrigação da sociedade, uma obrigação. E estou muito feliz que as pessoas estão despertando para isso, já há muito tempo. E é isso, e só que nossas queridas autoridades não estão acostumadas, quer dizer, mudar, foi para o outro lado do balcão e agora fica aí de mimimi. Então vamos primeiro separar o joio do trigo e parar com essas ações também generalizadas, tá? Aqui a gente tem que defender a liberdade de expressão das pessoas. O crime não precisa de CPI, o crime de ofensa, de injúria, de difamação, registra na polícia, abre uma investigação, apresenta lá uma queixa-crime, entendeu? Mete um processo, várias formas, você vai para frente. Falando em processo, o PSL acionou o Conselho de Ética da Câmara contra 6 deputados bolsonaristas. O Bibo Nunes, Felipe Barros, Alê Silva, Carlos Jordi, Daniel Silveira e Carla Zambelli. Pediu a cassação dos mandatos. Segundo o partido, as publicações nas redes sociais parlamentares demonstram desprezo pela legítima ocupação dos cargos partidários, colaborando assim para o desentendimento e desmoronamento da solidez partidária, o que configura um maltrato à fidelidade partidária, mecanismo imprescindível à atuação parlamentar. Tem ação com o Daniel Silveira, difere das demais porque o partido o acusa de agir de modo desleal e imoral ao gravar a reunião do seu grupo parlamentar sem permissão com a intenção de prejudicar o partido. Bom, eu só queria me prender aqui ao parágrafo anterior que fala da solidez partidária do PSL. E eu encerro com o Mujica, noticiário internacional do Mujica. José Pepe Mujica defendendo a legalização do consumo da cocaína. Teríamos problemas médicos, diz ele, mas seriam encarados de frente. Puta merda. Olha, é de doer, viu?
Não deixem de compartilhar, curtir o vídeo, assinem o canal, mandem seus amigos assinar, os inimigos também. Vamos compartilhar. Não é possível que a gente aqui discutindo as coisas de frente, né, com realidade, com a verdade, tratando a realidade dos fatos, trazendo tanta informação para vocês, né, isso fique restrito a um nicho, né, de leitores. Isso precisa espalhar no vento. A gente precisa fazer essa mensagem chegar a um máximo de cidadãos. As pessoas precisam saber como é que funciona a política de verdade. Eu vejo esses youtubers aí, né? Felipe Neto, segundo maior youtuber do mundo, aí você vai ver lá, o cara não contribui em nada para o debate, é só uma alienação absoluta ali, aquela coisa ali, joguinho, internet, as coisinhas mais legais, mais interessantes, é uma bobajada, entendeu? Que só deixa as pessoas mais burras, tá? Minha opinião. Aqui não, aqui você sai daqui, cada vídeo você sai sentindo um pouquinho mais inteligente, ou pelo menos um pouquinho mais bem informado, né? Para você depois formar a sua opinião. Tá certo? Então assim, a gente tem que fazer isso aqui realmente se espalhar, porque só assim, em vez de você encher a Paulista com 1 milhão, você vai encher com 3. E vai se espalhar esse negócio igual rastilho de pólvora, né? Então as pessoas precisam estar atentas, saber, conhecer os seus direitos, né? Os seus deveres também, e cobrar das autoridades, entender de uma vez que a autoridade não é doutor, é empregado. Parlamentar não é doutor, é empregado. Eu canso de ver aqui, pessoal, doutor, deputado, doutor, senador. Tem que parar romper com essa cultura, né, de Casa Grande e Senzala. É verdade, é isso. Né? As pessoas têm que entender que o deputado, o senador tá ali sob um mandato que lhe foi dado pelas urnas, pelo povo. E ele então tem de responder, tem de cumprir. O que acontece com esses caras quando assumem o mandato? Dão uma banana para o eleitor. Então isso é que tem que mudar. Tem que mudar, eles vão entender em algum momento que isso tem que mudar. E todos os poderes e todas as autoridades que têm poderes delegados, né, de alguma maneira, por aqueles que são eleitos nas urnas por este povo. Só assim você resgata, né, o que o pessoal gosta de chamar de valores da civilização ocidental. Então, assim, como é que você resgata isso? Não é fechando o olho para a corrupção, não é alienando as pessoas, muito pelo contrário, é esclarecendo, é abrindo os olhos, é defendendo aquilo que é certo. Tá? Então, é isso, fica essa mensagem para o fim de semana, que tem esse domingo aí de manifestação. Um abraço a todos, espero que não chova, e a gente se vê na segunda-feira. Não deixem de descansar também e de se divertir. Tchau!